Olá, tudo bem com você? Eu sou a Vera Mundi, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje você vai aprender a fazer essa belíssima roupa de boneca. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, me seguir no Instagram vera.mundi. Anota então o material que você vai precisar. Para este trabalho nós vamos usar um retalho de 18 centímetros por 80 de tecido da sua preferência. Aqui eu estou usando tricoline, ele não é 100% algodão. Dois retalhos de 18,5 por 10, mais dois retalhos de 14 por 10. Vamos usar 20 centímetros de viés e uma tira de 3 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento. E para o fechamento eu vou usar os botões tic-tac. Você pode usar velcro ou pode usar também o botão comum. O primeiro passo, eu vou fazer a bainha deste tecido maior e vou franzir na outra lateral. Eu vou fazer a bainha da seguinte maneira. Vou dobrar 1 centímetro e depois mais 3 centímetros, que eu quero uma bainha bem larguinha. Então, eu vou passar a costura de fora a fora aqui. Agora que eu finalizei a bainha, eu vou fazer o franzido de fora a fora aqui. Vou colocar no ponto mais largo para franzir. Vejam que só de passar a costura com o ponto mais largo, ele já ficou bem franzido. Mas eu quero franzir um pouco mais. Então, eu vou pegar uma das pontas da linha e vou fazendo esse franzido e distribuindo por igual, até deixar do tamanho que eu quero. Eu vou primeiro amarrar um dos lados, as duas linhas, porque senão eu vou franzir de um lado e ele vai fugir do outro lado. Então, vou dar 3 nozinhos aqui, 3 ou 4, assim não vai desfazer o trabalho que eu estou fazendo, né? Vou puxar o franzido para cá e ele não vai sair. E dessa maneira eu vou franzindo, ó, vou puxar. Eu peguei a pontinha da linha que ficou na parte da bobina, ela fica mais retinha. E aqui eu vou franzindo, ó. É um trabalho de paciência, cuidado para não arrebentar a linha. Então eu vou puxando aqui e vou franzindo, vou distribuindo esse franzido, até ficar na largura que eu quero o tecido. Aqui eu já franzi de maneira que vai ficar, já está mais ou menos no ponto que eu quero para unir na parte de cima, no corpo do vestido. Então, isso aqui vai ser a cintura da minha boneca, da minha cliente. Então, nós vamos agora trabalhar na parte de cima, na parte superior, no corpinho do vestido e depois voltamos para essa parte aqui novamente. Agora eu vou pegar as duas partes que são 14 por 10 para fazer a parte do corpo do vestido, a parte de cima. Aqui eu vou pegar as duas partes, que é a frente e as costas, vou posicionar um sobre o outro. Como é uma roupa de boneca, a gente não precisa se preocupar muito, pois as medidas não precisam ser exatas, tão certinhas, porque é uma boneca. Então, dobrei os dois tecidos, vou fazer uma marcação aqui para cortar o decote, na altura do pescoço, e aqui a cava. Como já falei, isso aqui é uma roupa de boneca, então a gente vai no olhômetro. Não precisa de uma medida correta. Agora eu vou cortar a parte do decote e vou cortar a cava. E eu tenho as duas partes do corpo, sendo que a parte das costas eu vou dobrar novamente e vou cortar aqui ao meio, vou dividir em dois. Aqui, como as duas partes foram cortadas iguais, então qualquer uma das duas que você cortar vai ficar tudo bem. Então, aqui vai ser as costas e essa aqui a frente. O que nós vamos fazer agora? Vamos unir essa parte aqui em cima. Agora eu tenho que prestar atenção para colocar direito com direito, pois eu já vou fechar essa parte da roupa. Então, eu vou unir, passar a costura aqui em cima, para unir as duas partes, ó, direito com direito, certo? Então, vou passar a costura aqui e aqui. Aqui eu vou usar um alfinete para segurar
Então, eu vou passar uma costura nessa parte de cima da roupa. Aqui eu já passei a costura na parte de cima, vamos ver como é que está ficando. Então, já está começando a tomar forma, olha. E aqui a gente vai ajustando depois. As medidas para essas roupas você tira assim também, vai colocando o tecido na frente da boneca e vai vendo o que você precisa ajustar. Então, aqui eu preciso aumentar o tamanho dessa cava e vou dobrar aqui novamente, vou unir as pontinhas direitinho e aí eu vou cortar um pouquinho mais, vou entrar um pouquinho mais nessa cava. Mas eu não quero cortar aqui em cima, senão fica muito estreito, eu só aumentei este tamanho aqui da cava. Só cortei aqui na parte de baixo. E aí você vai posicionando na boneca e vai vendo, né? Joia, aqui já ficou ótimo. Aqui eu vou aumentar só um pouquinho esse decote também. Sempre com cuidado para não diminuir essa parte aqui de cima, porque ela já é bem pequena, né? Bem estreita. E aqui nós vamos colocar uma manga. E aqui nós vamos colocar um viés para dar o acabamento. Então agora nós vamos fazer as manguinhas. Eu quero fazer uma manga fofa. Então, vou deixar essa parte aqui de lado, vou pegar os dois retalhos de 18,5 por 10 e vou cortar as mangas. Como é que eu vou cortar a manga aqui? Eu não tenho nenhum molde, essa roupa toda eu tô fazendo só no olhômetro, né? Então, o que que eu vou fazer? Deixar os dois dobrados juntinhos, igual eu fiz com a parte da frente e de trás do corpo do vestido, posicionado um sobre o outro, dobro. E vou passar um desenho, um risco aqui também. Então, eu peguei mais ou menos na altura de 7 centímetros daqui para cá, o tecido dobrado, e vou passar um risco e vou descendo, vou diminuindo aqui, para ficar aqui na pontinha. E agora eu vou cortar aqui. Já corto os dois juntos, olha. Essa manga vai ficar bem fofinha. Aqui eu vou dar mais uma ajustadinha, eu vou passar um traço, olha, para dar uma arredondada, uma leve arredondada aqui, e venho até aqui a ponta. Já marquei com o lápis, e não se preocupe, se é uma roupa de boneca, se não ficar 100%, ela vai ficar ajustadinha do mesmo jeito. Não se preocupe que vai dar tudo certo. Então, aqui é para ela ficar bem franzidinha. Aqui temos as duas manguinhas cortadas. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou fazer a bainha, vou dobrar aqui e vou fazer de uma maneira que eu possa passar um elástico aqui dentro. Vou formar um túnel, então vou deixar de uma maneira que possa passar o elástico. Aqui vai ficar mais ou menos 1 centímetro. Então, eu vou fazer nas duas mangas, vou fazer a bainha primeiro, depois eu vou fechar a lateral. Eu fiz a bainha nas duas mangas, agora eu só vou dar uma acertadinha, deixei de uma maneira que vai passar um elástico aqui dentro, vou dobrar, agora eu posso dobrar separadas, né? E dou uma acertadinha na outra também. Depois que você acertou o corte da manguinha, você vai franzir da mesma maneira que você franziu a parte da saia do vestido. Repare que aqui você vai franzir só a parte da cava. Essa parte aqui não, essa aqui é onde fica reta, que é embaixo do braço. Então, vai franzir essa partezinha aqui de uma ponta a outra, nas duas manguinhas. Eu já coloquei o viés aqui no decote, na parte do pescoço, olha. Bem simplesinho, coloquei de uma vez só. Aqui, com as laterais ainda abertas, eu já alinhavei a manga de um dos lados e depois vou costurar. Depois de costurada, que nós vamos fechar a lateral. Isso porque a manga é muito estreita. Então, eu vou mostrar aqui para você como é que eu fiz. Você pega direito com direito, vai unir aqui na cava essa parte que está franzida e vai começar a alinhavar. E vai distribuindo, olha, ela vai ficar desta maneira. Você pode até prender um alfinete logo aqui na outra ponta, para que fique bem distribuído certinho nessa parte aqui que você quer.
Unimos aqui, perfilamos, né, a costura e vou alinhavar, depois eu vou costurar. Essa parte é melhor alinhavar porque como são peças muito pequenas, elas são mais fáceis de manusear quando elas estão alinhavadas. Aqui eu vou distribuindo direitinho, olha. Aí eu já alinhavei nesta parte aqui da manguinha, olha. Aqui o outro lado. As duas já estão alinhavadas. Ao lado direito dela, como é que está, como é que ela vai ficar, né? Então, agora eu vou passar a costura na máquina, aqui por dentro. Aqui. Vou passar a costurinha aqui nas duas manguinhas. Eu já passei a costura nas duas mangas. Aqui, já costurei a máquina, então aqui a blusinha está aberta. Olha, aqui pelo lado avesso já estão costuradas, devidamente costuradas. E o que nós vamos fazer agora? Vou fechar e eu vou passar uma costura para fechar a lateral e a manga ao mesmo tempo. Como é uma roupa de boneca, não tem problema fazer isso. Se fosse uma roupa de gente, isso não daria certo. Aqui eu vou passar uma costura, unindo, então, essa parte de baixo da manga e passando reto até o final da lateral. Eu não vou costurar essa parte onde eu vou passar o elástico, então eu vou começar a costurar daqui, deste ponto para cá. E aqui eu vou deixar para passar o elástico. E depois no final eu faço um acabamento que eu mostro. Eu já costurei e fechei as laterais da nossa blusa, então passei a costura reta aqui, ó, direto, fechando a manga e a lateral do vestido. E agora eu vou colocar o elástico aqui na manga. Já cortei o elástico de acordo com a medida do braço da boneca. E agora eu vou passar, eu deixei um túnelzinho para passar esse elástico aqui. Vou fazer isso nas duas mangas. Quando você puxa, tenha cuidado para não puxar fora a outra ponta, senão tem que começar tudo de novo. E aqui eu vou unir as duas pontinhas com a costura na máquina. Aqui está toda pronta a nossa parte de cima do vestido, já coloquei o elástico. E aqui eu quero mostrar na lateral para vocês, eu dobrei a pontinha e dei alguns pontinhos aqui, prendendo o elástico na costura da manguinha, para não ficar aquela ponta solta e dar um acabamento melhor. Agora, o que nós vamos fazer? Unir a parte da saia com a parte da blusa. Eu vou pegar o direito com o direito e vou fazer desta maneira. Coloco aqui bem no início e vou alinhavar ao longo da saia. Vou prender com alfinete primeiro. E aí eu vou colocando, ajeitando aqui bem direitinho. Eu já medi, a saia já está do tamanho do corpo aqui, da blusa. Aqui no final, depois eu dou mais uma franzidinha para ficar bem direitinho. Então, eu vou colocar perfilado aqui a parte da saia com a blusa, a parte de cima. E vou prendendo com os alfinetes, depois eu vou alinhavar. E depois vou para a máquina para costurar. Já está alinhavada a parte de cima, a blusa com a saia, alinhavei aqui. Olha o lado de baixo. E agora eu vou passar a costura. Vou sentar a máquina e vou passar essa costura aqui para dar o acabamento. Eu já costurei a saia no corpo do vestido, então ele já está prontinho aqui o avesso dele. Agora eu vou pegar essa tira de tipo um viés que a gente cortou no início e vou colocar aqui, deixar direito com o avesso, vou deixar 2 centímetros para um lado e 2 para o outro, sobrando um pedacinho para cada lado, e vou passar uma costura para fazer o acabamento. Vou fazer isso dos dois lados. Depois que eu costurei o viés aqui no vestido, eu vou dobrar esta parte superior, faço um vinco, faço uma dobrinha aqui, que vai ser uma bainha. Também procuro fazer um vinco
esse tecido, como ele não é 100% algodão, ele não vinca facilmente. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, eu dobro para cima e vou fazer um vinco. Vou perfilar com a barra do vestido. Aqui eu perfilei com o decote. Aqui eu vou prender com alfinete aqui embaixo, para ele não sair do lugar. Aí eu faço essa primeira dobrinha e vou trazer até em cima da costura que eu fiz dessa emenda aqui, ó. Vou tampar essa costura. Aqui. Prontinho. E aí vou alfinetando, vou prendendo com alfinete para ele não sair do lugar. Vou dobrando aqui para dentro. Prontinho. Agora aqui é só alfinetar e eu vou passar uma costura de cima até embaixo. Aqui já está preso com alfinete e eu vou passar uma costura de fora a fora, desde aqui de cima até embaixo, para fazer esse fechamento aqui desse viés. Eu vou passar a costura aqui e depois vou fazer a mesma coisa do outro lado também. Aqui está prontinho o vestido, olha como ficou aqui atrás. E agora eu vou colocar os botõezinhos tic-tac. Eu vou colocar 3 botões, um aqui, outro aqui e outro aqui no meio. Se você não tiver o balancinho, não tiver como colocar o botão tic-tac, você pode fazer o fechamento com velcro, coloca o velcro, ou então com os botõezinhos comuns mesmo, ou colocar as fitinhas e amarrar, tem várias opções. Esta é apenas uma delas. Se você não sabe como colocar o botão tic-tac, aqui no canal já tem um vídeo ensinando como usar o balancinho. E aqui está a roupa da nossa princesa. Olha que coisa linda que ficou, olha o acabamento primoroso. Ficou uma roupa super delicada, belíssima, olha aqui atrás, com os 3 botõezinhos tic-tac. Então ficou uma roupa maravilhosa, ficou um trabalho primoroso, muito lindo, fantástico. Finalizamos a nossa aula, eu espero que você tenha gostado. E este vestido eu fiz da maneira mais simples, mas você pode usar a sua criatividade, dar asas à sua imaginação, pode colocar bordado inglês, pode colocar renda, colocar fitinhas, fazer com diversos tecidos diferentes. Enfim, não há limite para a sua criatividade. É um trabalho que você pode fazer para suas crianças, se você tiver, para suas netas. Pode ser feito para vender também, porque é uma coisa que sempre vende, sempre tem boa saída. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar, deixe o seu comentário se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, ou comente, mesmo que você não tenha nada para sugerir, se você gostou, deixe o seu comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo!